Boa noite, irmãos, mais uma vez. Glória a Deus, né, pela sua palavra. Bom, esses dias a gente na sala dos jovens tem discutido algo muito interessante. Sobre o nosso posicionamento enquanto cristão e de o que Deus espera de nós enquanto cristão. A obediência, o serviço, a busca pela santidade, intimidade. E até eu e Bia, a gente falou uma palavra radical. Nós usamos a palavra radical na sala dos jovens. Porque se a gente for pensar sobre a questão de parâmetro, de ordenanças que está escrito, biblicamente falando, a gente vai entender que é um caminho que exige muita renúncia. E a gente cai numa questão muito complexa, e às vezes a gente relaxa, porque a gente acha que a caminhada cristã, ela se inicia e tem ali um meio termo fim na aceitação a Cristo. Quando eu levanto minha mão e aceito a Cristo, eu já fiz minha parte, me confessando como pecador. E depois, quando eu cumpro os rituais religiosos, dando a minha presença num culto coletivo, às quartas, a sábado, a domingo, domingo de manhã e domingo à noite. E quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente vai ver a palavra de Deus, Deus está sempre dizendo, eu quero mais intimidade, eu quero santidade. Eu quero que você caminhe comigo. E aí no meio desse caminho, claro, obviamente, há algumas coisas que vão nos atrapalhando, vão nos distraindo, vão nos tirando desse foco, daquele primeiro amor, de quando a gente levanta a mão e diz, eu aceito a Cristo, sente aquela coisa, aquela paz interior, e vai fazendo com que a gente acabe se dispersando uma hora ou outra. E aquilo que deseja o Senhor, que nós caminhemos em intimidade, em santidade, acaba ficando para trás em alguns momentos. Outras horas eles esfriam e outras horas a gente desiste. A circunstância da vida, o tempo, a tentação do inimigo e tantos outros fatores que a gente arranja ou que caem na nossa vida de paraquedas e a gente toma aquilo para que a gente justifique essa parada de avançar com o Senhor, aliás, para um caminho de santidade e intimidade. Mas o nosso texto base, e aqueles que não me viram ainda trazendo a palavra, eu costumo gesticular e andar. Então, quando meu braço já estiver lá, não estranhe. Tá bom? E se eu estiver bem pertinho da escada também, não estranhe. É a minha maneira. Mas vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 12. Hebreus 12. Ali entre a parte A e B desse versículo, tá? Amém? Glória a Deus. Hebreus 12, parte A e B diz: desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tesnamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está propostas. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir a intervenção do Teu Espírito Santo. Que essa noite nós saiamos diferente de como nós chegamos aqui nesse lugar. Que Teu Espírito Santo continue a nos convencer, nos ajudar, nos quebrantar, nos modificar, para que a gente entenda qual é a vontade do Senhor. Ó Deus, nos ajuda nessa mensagem. E é em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Eu coloquei como título dessa mensagem, que não termina hoje, ela vai terminar só próximo domingo. O que atrapalha a sua caminhada com Jesus? O que atrapalha a minha caminhada com Jesus?
muitas coisas nos atrapalham. Se a gente for realmente parar para pensar, se a gente for analisar, se a gente for olhar para si e se olhar no espelho, muitas vezes a gente sofreu algo que nos fez atrapalhar nessa caminhada cristã. E essas coisas às vezes são muito sutis. A gente acaba se conformando com certas atitudes, com certos pecados, com certas ações que não nos levam para glorificar a Deus. E quando a gente pensa sobre essa glorificação, todo o nosso ser foi feito para glorificar a Deus. E eu trouxe 7 personagens. E deixem suas Bíblias abertas, irmãos, que a gente vai passear um pouco na Bíblia. Mais lá no Novo Testamento, mas a gente vai passear também no Antigo. E eu quero falar hoje de 4 personagens que tiveram atitudes ou que se distraíram com algo quando era para estar na dependência total do Senhor. E a primeira pessoa vai estar lá em Juízes. Juízes 13. Um personagem que tem filmes, né? Séries. Porque realmente é um personagem impressionante. Nasceu debaixo de uma promessa. Juízes 13. E aí nós vamos ler do versículo 1 ao 7. E depois só o versículo 24. Juízes 13, de 1 ao 7, depois o versículo 24. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher estéril e não tinha filhos. Apareceu-lhe o anjo do Senhor a esta mulher e disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho. Porém conceberás e dará luz a um filho. Agora, pois, guarda-te e não beba vinho, e nem bebida forte, e nem coma nada imundo. Porque eis que tu conceberás e darás um filho, sobre cuja cabeça não vai passar navalha nenhuma. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás a um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno, até o dia de sua morte. Lá no versículo 24, depois deu mulher à luz a um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manadã, entre Zorá e Estaol. Trouxe Sansão, Deus me mostrou Sansão por uma palavra: desobediência. E Sansão, eu vou tentar explanar aqui um contexto bem rápido e breve sobre Sansão, né? Sansão, como a gente leu aqui, veio de uma mulher estéril. Naquele contexto, daquela época, ser estéril, uma israelita ser estéril era algo assim muito penoso, né? Porque como havia essa projeção de descendência, então se esperava que as mulheres tivessem muitos filhos. E a mãe de Sansão é estéril, mas ela recebe uma promessa: olha, você terá um filho, faça isso, isso e isso, ele vai nascer, será nazireu. Essa questão nazireu era dado esse nome para quem tinha esse título de consagração, porque é consagrado, é um nazireu. Só que Sansão, ele começa a se distrair quando cresce. A Bíblia não vai relatar sobre essa questão da infância, a adolescência de Sansão, mas relata muito bem que ele tem uma promessa a se cumprir através da vida dele. E ele acaba falhando no meio do caminho, apesar de ter matado muitos filisteus. Mas o povo de Israel só se livra dos filisteus 100 anos depois, no reinado de Davi. E aí Sansão nasce nesse contexto de promessa. Nasce nesse contexto onde ele
não poderia se misturar, digamos, com os filisteus, não fazer certas práticas e ter uma vida de obediência. Só que ele já resolve de cara, quando ele cresce, se torna adulto, casar com uma mulher do povo inimigo. E antes dele casar, tinha três condições que foi dada a Sansão. A primeira foi a abstinência de bebida alcoólica, depois nenhum contato com o morto, e o terceiro, o cabelo dele não podia ser raspado nem aparado. Mas aí Sansão começa a brincar. Começa a brincar com o seu desejo, a sua vontade carnal. Eu vou fazer, eu quero. E os pais relutam quando ele diz, eu quero me casar com a filisteia. E os pais dizem, mas não tem ninguém aqui, nenhuma menina, nenhuma moça, nenhuma mulher que te agrade entre o nosso povo. E ele teima a seguir o seu desejo. E toma esse passo de desobediência, e ali é um passo para o resto da desobediência que ele comete e acaba da maneira que findou. Que foi preso pelo filisteu, apesar de ter matado, muito mais em sua morte do que em vida, mas tem um fim trágico. E o cumprimento daquela promessa que era de livrar o povo israelita da opressão filisteia, acaba não se cumprindo na sua totalidade. E o que acontece muitas vezes nos dias de hoje com a gente é a mesma coisa. A gente começa a brincar sobre essa questão do desejo, de que eu quero, eu posso, traz o relativismo para a nossa vida, nossa caminhada cristã, de uma forma assim, quase que sem controle. E muitas vezes a gente acaba esquecendo daquilo que Deus nos chamou para ser. E a desobediência começa a fazer parte da minha vida e da sua de uma maneira muito serena e daqui a pouco se torna forte. E quando eu for ver, essa desobediência se tornou uma prática tão constante que eu não consigo mais ter um olhar espiritual e de discernimento sobre aquilo que eu estou fazendo, desobedecendo a Deus. Voltando lá para aquilo que Deus quer de nós, até o nosso pensamento nos faz pecar. Imagine as nossas ações. E desobedecer muitas vezes faz parte do nosso contexto tão cotidianamente, que a gente não consegue mais nem olhar para Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. E obviamente que a gente tem um preço muito alto a se pagar pela desobediência. E na caminhada cristã, a gente precisa entender isso. Que a gente está nesse processo. Levanta, cai, levanta. Não é porque eu levantei a mão um dia e aceitei a Cristo, eu estou cumprindo, pronto. Ok, foi o suficiente. Não. Ali é o começo de tudo, é o primeiro passo que se dá, quando eu me reconheço como pecador. O que vem depois dali é todo um processo para que eu caminhe junto com Deus e que Ele faça em mim algo que eu não sou capaz de fazer espiritualmente. E que cumpra aquilo que está na palavra, viver para a glória dEle. Mas será que se eu começo a desobedecer a Deus, eu estou vivendo para a glória dEle? Claro que não. A gente até falou também na sala dos jovens sobre essa questão da tentação, da provação. A gente cega muitas vezes na desobediência. E normalmente quando a gente desobedece, tem uma consequência, a gente tem uma mania feia de ocupar só o diabo ou de dizer que está na provação. E aquilo que você está passando muitas vezes é porque você cedeu a uma tentação. Não é porque Deus está te provando, é porque você cedeu. Porque você desobedeceu. Porque você não foi firme. Fabíola, mas como eu vou conseguir? A salinha lá da tia, quando era pequenininha, quem não participou, mas pergunta a ela qual a vitamina. A vitamina para que a gente consiga vencer esses processos de desobediência é Bíblia e oração. É estar perto de quem te leva para Deus.
Não vai ser na rodinha de amigos, de roda secular. Não vai ser escutando uma música secular. Não vai ser compactuando com certas coisas que você vai conseguir manter uma vida de obediência a Deus. Existe algo muito, muito forte que a Bíblia fala, que é sobre sacrifício. Obedecer exige de nós sacrifício. É matar o nosso eu, a nossa carne, para que a gente viva em obediência a Deus. E a obediência, deixar claro, não é aquela troca. Senhor, eu estou te obedecendo, me dê isso. Senhor, eu estou aqui firme, não caí na tentação, eu quero isso. Não é uma troca. Ou você serve o Senhor com obediência por amor, ou então você não vai servir. Porque se você sempre achar que obedecer vai te dar uma troca, se eu obedecer, se eu ficar... Igual a gente contar com os pais, né? Eita, se eu ficar bem quietinho, minha mãe vai me dar um pirulito. Não é assim a nossa relação com Deus. Se eu ficar bem quietinho, Deus vai me dar isso. O que Deus nos dá foi lá na cruz. Todo dia. A oportunidade de estar junto dele com todos os santos. Em um outro lugar. Que não é aqui, mas é na glória. Isso é o que Deus tem para nos oferecer. Ah, Fabíola, ele não dá. Dá sim, dá. Ele nos dá. Mas a gente não pode ter o foco principal de eu vou obedecer para ter. Não, está errado. Eu vou obedecer porque eu amo o meu Senhor. Porque eu fui chamado para glorificar a Ele. E aí nós vamos agora para um outro personagem que está em Lucas. Lucas 10. Do 38 ao 42. Lucas 10, do 38 ao 42. Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta queixava-se, essa estava assentada aos pés do Senhor, a ouvir aos seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que ela venha me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Deus me deu esse personagem para falar sobre tempo. E mesmo que Marta não estivesse cometendo nenhum pecado, ela deixou de usufruir daquela presença tão grandiosa na sua casa. E muitas vezes a gente cai nessa coisa de fazer para Jesus e de Jesus. E aqui o defeito de Marta, o que atrapalha nessa caminhada, muitas vezes com Jesus, na nossa vida, são os nossos afazeres, são as nossas tarefas. A gente está tão atarefado com tudo, mas a gente não tem uma tarefa com Jesus. A gente tem tempo para arrumar a casa, as mulheres. Tem que ter o tempo para arrumar a casa, para cuidar dos filhos, quem é casado. Para cuidar do marido, para fazer isso, para fazer aquilo, e vem, e vamos. Quem trabalha fora, para trabalhar fora, chegar em casa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, no entanto, quando a gente pensa sobre essa questão de intimidade, caminhada, a gente precisa entender que a gente precisa ter tempo de qualidade com o Senhor.
Tirar o nosso tempo com o Senhor não é perca de tempo, é ganho espiritual. Se encontrar na presença dEle, ter tempo para Ele, faz com que a gente caminhe de uma forma onde a gente consiga obedecer e consiga tirar o que nos atrapalha da caminhada. Mas muitas vezes a gente quer fazer o melhor para Jesus, mas não desfrutamos da presença de Jesus. Não sei se os irmãos conseguiram me compreender. Eu quero fazer o melhor para Jesus, eu me dou na obra e vou lá, mas eu não estou na presença de Jesus. E quando ele olha para Marta e diz: olha, tu anda muito preocupada com tanta coisa. Uma coisa só é necessária, tua irmã escolheu o melhor. Quer desfrutar da presença de Jesus. Às vezes o fazer para Jesus não nos revela um caminho de intimidade com Ele. Às vezes eu posso ser só um desejo meu. Às vezes eu sou alguém que cuido de pintura e olho para o templo e digo: ah, está manchado, eu vou pintar, é a casa de Deus, é para Jesus. Mas você não tem relacionamento com Ele. E é uma coisa que atrapalha a nossa caminhada, porque se eu não tiver relacionamento com Jesus, se eu não estiver na presença de Jesus, fatalmente eu vou cair na primeira distração que me aparece. É errado, eu tenho que largar tudo, viver 24 horas. Gente, não é isso. Mas quantos de nós que passamos o dia todinho nessa labuta de trabalho, e faz isso em casa, e mais alguma coisa, e encontra fulano e beltrano, e vamos conversar um pedaço, tira 2 horas para Jesus? Não, 1 hora. Meia hora. A gente se acostuma com o ritual religioso. Vou orar pela manhã, obrigado, Senhor. Pelo café, obrigado. O almoço, obrigado, Senhor. O jantar, muito obrigado. E à noite, obrigado, Senhor. Ah, Senhor, tem algo que eu quero te pedir. Olha, amanhã eu vou fazer isso, Senhor. Mas conversar com Deus e dizer, desfrutar da presença de Jesus e fazer assim: Senhor, hoje eu quero chorar nos teus pés. Tem dia que a gente não consegue falar nada com Jesus, a gente só chora. Mas quantos de nós fazemos isso? Paramos para ter qualidade de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Para a gente linkar com esse ponto, peço aos irmãos que abram em Mateus 6,36. Mateus 6, 33. Olha a advertência. Olha a advertência. Mateus 6, 33. Diz o quê? Buscai primeiro. Ele vai dar tudo. Olha como Jesus é lindo. Buscai primeiro o reino dos céus. E buscai primeiro o reino dos céus não está ligado inteiramente num culto coletivo, não. Está no meu culto individual, lá na minha casa. Meia horinha dedicada a Deus, 1 horinha, 1h30, 2h30. Eu não tenho tempo durante o dia, vai de madrugada. Eu não tenho tempo de madrugada, pois não dorme mais. Mas busca o Senhor. Brincadeira, irmão, só para a gente distrair aqui. Eu aprendi muita coisa com o pessoal da PID Curitiba. Uma coisa até que eu falei muito para Caim, que é relacionada a tempo. Nesse processo sobre essa questão de discipulado, de pequeno grupo, uma coisa que eu comecei a admirar muito a posição de algumas mulheres de lá, é que elas passam o dia todo trabalhando. Numa capital é bem diferente do ritmo do interior, vocês bem sabem.
Não é, eu não vou ali no centro a pé, não. Passa hora de ônibus para chegar no trabalho, depois chegar em casa. Mas uma coisa que eu achei lindo, e acho até hoje, elas escutam pregação na hora do almoço, na hora que estão lavando a louça, que chega do trabalho para ir fazer as coisas. 1h da manhã acorda para a campanha de oração, ou para assistir alguma pregação, ou para orar. O que eu aprendi com isso? Eu preciso ter meu tempo com Deus. Eu preciso ter qualidade de relacionamento com Ele. Eu preciso tirar essa palavra de que eu não tenho tempo como justificativa para que eu não tenha um relacionamento íntimo com Deus. Quando a gente quer, a gente arruma o tempo. Quando a gente quer, a gente arruma o tempo. Quer ver? Pense em alguém que você gosta e que gosta de conversar e se relacionar. Você pode estar tarefa o dia todinho, mas só porque você quer conversar com uma pessoa que lhe faz bem, você arruma um tempo. Nem que seja via WhatsApp, né? Que hoje, remotamente, a coisa está mais fácil. Mas você tira o tempo. Mas o tempo que eu tenho para tirar remotamente o WhatsApp com alguém, eu posso tirar esse tempo de WhatsApp, tirar essa visualização de rede social e ter tempo com o Senhor. Nós precisamos desse tempo, para que a gente não encontre as pedras no meio do caminho que atrapalham a nossa caminhada com Jesus. O processo dessa caminhada e algo que nos atrapalha é porque a gente não busca crescer, não busca esse relacionamento, a gente não busca. Como que alguém vai agir sobre a minha vida se eu não tenho intimidade com essa pessoa? Intimidade vai para além daquilo que nós achamos que é presença de culto. Vamos para outro personagem, que está lá em Lucas. Como é que está meu tempo aí? Vocês vão me sinalizando. Lucas 22. E essa passagem é forte. Lucas 22, do 31 a 34. E depois do 54 a 62, tá? Lucas 22, do 31 a 34. E depois do 54 a 62. Pedro é avisado. Simão, Simão, chamado Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conhece antes que o galo cante. Vamos lá para 54 e 62. Do mesmo capítulo. Então, prendendo, levaram, introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou um lugar entre eles. Entretanto, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu estás com ele. E Pedro, porém, protestava, dizendo: Homem, não sou eu. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com Cristo, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fitou os olhos de Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes do cantar do galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. O outro personagem que nos leva a pensar sobre essa caminhada, o que atrapalha a minha caminhada com Jesus, são as nossas negações. Ah, Fabíola, mas aonde eu chego, o povo sabe que eu sou crente.
Todo mundo sabe que eu vou para a igreja, todo mundo sabe que eu aceitei a Cristo. Mas não estou falando dessa negação. Eu estou falando da negação das nossas atitudes, com as nossas atitudes. Sabe como é que a gente começa a negar a Cristo com as nossas atitudes? Quando a gente pensa mal. Quando a gente empresta a nossa boca para falar mal. Quando a gente compactua com certas situações que não era para a gente compactuar. Quando a gente faz algo para o irmão, ou para a irmã, ou para seja quem for, que não vai fazer essa pessoa se levantar. Quando a gente tosse. Eita, caiu? Bem feito. Eu falei. Eu disse que ia cair, aí caiu. Tu viu aí, caiu? Você está negando a Jesus. Quando eu faço isso, eu nego a Jesus. Negação não é só olhar para um amigo do trabalho, para o vizinho e dizer, perguntar se tu é crente e tu dizer, não, eu sou crente, eu afirmei. Não, a negação é as suas atitudes, é o nosso dia a dia, é o nosso fazer diário. É quando eu me relaciono, quando eu não tenho que me relacionar. É quando eu coloco qualquer outra coisa na frente do meu relacionamento com Jesus. É quando eu me junto com alguém para falar de alguém. É quando eu digo assim, olha, é pecado isso, mas eu vou fazer. É quando eu minto. A gente estava até falando na escola bíblica sobre a mentira, né? E quando eu falo, no caso desses que são jovens, que moram ainda com os pais... Quando chega alguém na porta e diz assim, tua mãe está aí, e tua mãe disser para tu não falar que ela está estando, você mentiu. Isso é negar Cristo. Mas a gente cai numa rotina de achar que isso não é o suficiente para nos tirar da caminhada. Não nos atrapalha isso. Vai fundo. Para ver só o tamanho do abismo que está. Porque começa na mentirinha. Tua mãe está em casa? Tá, não. E a mãe em casa. Lá dentro, fazendo feijão. Mentiu. Por isso que quando a gente falou sobre radicalismo, é assim. É radical assim. É sim e é não. É sim, vai em frente. É não, cuidado. Porque começa na mentirinha porque a mãe não está em casa. Depois é outra mentira. E mais outra. E mais outra. E quando eu fui ver, eu caí lá, estou querendo me achar. Onde é que eu estou? É assim. E a gente se acostuma nessa caminhada cristã a não pensar nos pormenores. Os pormenores é o que vai nos seduzindo. O diabo, ele não vem bonito, ele não vem feio não, ele vem lindo. Se transforma em anjo de luz. Faz você fazer um negocinho aqui, outro acolá. Quer ver corrupção? A gente fala sobre corrupção. Fala ou não fala? Fala. Mas se a fila estiver lá na outra esquina e tiver um conhecido, mesmo aqui, lá no pé da caixa. Ei, fulano, tem como tu se juntou à corrupção. O seu dever é ir lá para o final da fila e esperar a sua vez. A gente fala sobre o erro, mas comete ele. Atrapalha a nossa caminhada cristã. A gente nega a Cristo com essas pequenas atitudes. E o diabo, não brinque não, porque ele está sempre ali, ó, só esperando. Esperando você dizer que a mãe não está encatando. Outra coisinha, às vezes eu presencio isso e eu fico assim, é mentira. Quem é pai, quem é mãe? Não. Isso aqui não é suco de maracujá, não. É suco de laranja, isso é suco de acerola, viu? Mentiu. Parece uma besteirinha. Só porque o suco não é de laranja, mas é de acerola, eu tenho que dizer que é de maracujá. Mentiu. É mentira. Quem é o pai da mentira? Você está servindo a quem quando você mente? É a Deus que está servindo? Jamais. Ah, Fabiano, mas é só um suco para minha filha tomar, meu filho. É só para poder comer. Está mentindo. E é uma brecha. Vocês estão entendendo? Eu tô dando esses exemplos assim que parece ser bobo.
para que a gente entenda sobre essa negação. Parece assim, não, besteirinha, jamais eu vou deixar de servir a Cristo porque eu disse que a comida lá era pedra e é areia. Mas é ali que começa. Depois eu vou ter que mentir lá no meu trabalho, depois eu vou ter que mentir na minha roda de amigos, e vou mentindo. E vou servindo a quem? A Satanás. A Deus que não é. Depois eu invento outra coisa muito maior. Sou instrumento para outra coisa muito maior. Então a gente nega a Cristo nas nossas pequenas atitudes. Vamos lá para 1 Pedro 5,8, só para a gente entender como é importante a gente se policiar nessa caminhada cristã nos menores. A Bíblia vai ser clara, e o próprio Pedro vai falar isso. 1 Pedro 5,8. Primeira Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Ele está só à espreita, esperando a gente dar uma brecha, para que ele, comece seu trabalho. 1 Tessalonicenses, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 9. Uma exortação. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 9. Finalmente, irmãos, nós o rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continue progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor é contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificando claramente que Ele é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Só para a gente finalizar esse ponto e entender para que é que Deus nos chama. Para essa caminhada de santidade, de intimidade. E o último dessa noite, personagem, se encontra em Marcos 15, 21. Marcos 15, 21. Marcos 15, 21 diz assim: e obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Outro personagem que Deus me falou foi sobre Simão. A Bíblia não vai relatar muito sobre Simão, não. Lá na frente, nas cartas de Paulo, ele menciona Rufo, que é filho de Simão, e ele sauda Rufus lá, né? Subtende-se que a descendência de Simão foi seguir a Cristo, né? Mas a Bíblia não vai dar essa coisa muito detalhada. Mas vamos lá. Por que Simão? Porque ele foi obrigado a carregar a cruz. Ah, Fabíola, mas foi um privilégio. Foi. Mas ele não teve poder de escolha. Jesus está lá, passando rumo ao Gólgota. E eu acredito que a cena era tão triste, tão deprimente, a mazela do corpo de Jesus em relação às dores, ao que já tinha sofrido, que já tinha apanhado, que o soldado chega: ei, vem cá tu, pá, carrega essa cruz.
E é hoje, o Simão, é para a gente entender sobre essa obrigação e privilégio. Porque Simão, naquele momento, ele nem abriu a boca para dizer, não vou levar não, eu estou cansado. Não. Ele foi lá e teve que levar. Porque ele foi obrigado a levar a cruz. Claro, o estudo teológico vai dizer que isso é motivo de privilégio carregar essa cruz. E eu não quero tirar esse privilégio. Mas eu quero falar sobre um poder de escolha. Se a gente não entender que carregar essa cruz é um privilégio, quando ela se torna uma obrigação, ela é cansativa, ela é enfadonha. Normalmente a gente vai desistir da nossa caminhada cristã e vai deixar que coisas externas atrapalhem essa caminhada. Porque a Bíblia é clara sobre isso. A caminhada cristã, a vida cristã é maravilhosa, mas ela tem percalços. A promessa não está aqui. A Bíblia vai sempre estar nos falando sobre isso. Olha, fique feliz, participantes da tribulação de Cristo que ele passou. Porque é nos alertando, vai ter coisa ruim, não vai ser só momentos bons. E a palavra que eu quero definir para terminar esse momento é renúncia. Renúncia, se a gente renuncia ao nosso eu, se a gente entende que carregar essa cruz, não por obrigação, mas por privilégio, a gente vai conseguir driblar o que atrapalha na nossa caminhada com Jesus. Lucas 9:23 dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Não é se negar só na hora que eu aceitei a Cristo, é dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. A caminhada cristã, ela é maravilhosa. Mas ela exige de nós sacrifício e renúncia. É difícil quando a gente pensa humanamente sobre isso? É. Mas se a gente tiver amor, obediência, temor, a gente vai entender que essa cruz, mesmo sendo pesada, ela é um grande privilégio. E aí eu quero finalizar com o versículo que está em Romanos 12:2. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos?